Vamos começar mais um episódio aqui do Mar D Social. É aqui que a gente fala da jornada de como uma ONG pode captar os seus primeiros R$ 5.000 no projeto social. Meu nome é Débora Ferreira e nós vamos começar hoje nossa live com o tema: por que terceirizar a sua captação de recurso te afasta, olha gente, te afasta mais dos recursos. Muitas pessoas às vezes me perguntam sobre essa questão de que, mas eu terceirizo sim. Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar, gente, que eu não estou reclamando da terceirização não, tá, gente? Não, na questão de que a gente terceiriza vários serviços dentro da instituição, por exemplo, até mesmo o contador, porque um contador é um profissional caro para a gente. Então, a gente terceiriza, normalmente a gente busca um escritório de contabilidade, e então a gente vai contratar um contador. Então, a gente tem aí essa questão. Só que quando eu falo sobre captação de recursos, a gente tem que pensar de uma coisa fundamental aqui, gente. Isso é muito importante. A gente tem que pensar como a gente vê a instituição, como a gente foca os pontos fundamentais para que a gente consiga captar recurso. Então, isso, às vezes, é um problema que eu vejo, assim, dentro dos projetos, e muitas pessoas me falam, Débora, mas eu faço, sim, a terceirização, é melhor. Só que preste atenção, gente, sério, preste atenção. Eu terceirizo, normalmente, qual tipo de terceirização que a gente tem quando a gente fala de captação de recursos? A terceirização que nós temos na captação de recursos são, normalmente, empresas, né, que fazem a captação através de editais, através de emendas parlamentares, que eu já vi algumas, e através de leis de incentivo. E isso, gente, são 3 fontes de recurso, até mesmo na questão de parceria com o poder público, que é a questão da gente montar projetos. Então, assim, tem instituições, tem empresas que fazem realmente, chega no começo, cadastra a instituição, faz toda a questão da burocracia, vamos dizer assim, relacionada à questão da lei de incentivo. Então, a gente tem a lei da cultura, a lei do esporte, a gente tem essas leis assim. Então, assim, eu capto através de lei de incentivo. Então, eu vejo muitas instituições trabalhando com empresas que fazem a captação de lei de incentivo à cultura. Tem problema? Nenhum com isso, gente, nenhum. Eu quero mais que as pessoas continuem aí recebendo seus recursos, as empresas continuem ganhando. Eu acho isso show, a gente tem que viver. Só que a questão a gente tem que pensar dentro do projeto social. O que é mais viável para a gente? E até mesmo de pensar que a captação feita através de editais, através de emenda parlamentar, através do poder público, são captações que elas demandam um tempo. Elas demandam um tempo no contexto de pensar e aprender a escrever. Débora, legal. A pessoa vai lá e escreve o projeto para a gente passa. Show! Só que o problema todo é que não é só isso, gente. Quando você passa, e eu já vi isso várias vezes dentro dos projetos que eu trabalho, de que a pessoa consegue o recurso, a empresa, ok, perfeito, e depois tchau e benção. Tipo, cara, eu consegui lá os 200 mil, captei pela lei de incentivo, ok, e agora se vira para você colocar isso em prática, se vira para você prestar conta, se vira. Gente, isso é muito ruim para a gente. Primeiro, porque eu não sei fazer. Eu já não sabia captar recurso dessa forma, agora eu contratei você para você captar. Só que, normalmente, a gente pensa, poxa, eu vou passar no edital, passei e agora tá tudo certo, já consigo o recurso. Isso, gente, é preocupante. Isso é uma coisa preocupante para a gente. Porque a gente pensa, como eu gosto de falar, no recurso. A gente não pensa na questão do que a gente vai fazer com o recurso, a gente não pensa como a gente vai prestar conta, a gente não pensa nesses pontos que eu acho que são fundamentais. E como eu disse, a preocupação da terceirização nesse aspecto é muito complicada para a gente. A gente tem que pensar muito bem como eu vou terceirizar, porque a terceirização, ela não é eu contratar um contador. Ele vai lá e vai fazer meu serviço, que também, gente, é uma questão da gente pensar também. Porque muitos dos contadores, às vezes, não sabem os benefícios que as organizações da sociedade civil têm. E a gente acaba perdendo algumas coisas. Isso eu também já vi. E já aconteceu isso dentro do meu projeto, da onde eu trabalhava oficialmente. Então, aquela coisa, é vivência nas coisas. Eu tinha um contador maravilhoso, perfeito, o cara me ajudava a fazer tudo, porque, como vocês sabem, a gente começa a trabalhar num lugar, ainda mais eu, que vim de uma empresa do segundo setor, entrei ali dentro de um projeto, vamos dizer ali que ia cair de paraquedas, mas eu fiz uma entrevista,
Fui contratada e logo em seguida eu tive a promoção de virar gerente. E trabalhar como gerente, gente, é muito diferente de você trabalhar como uma recepcionista. Eu tinha atribuições muito maiores, muito mais responsabilidade, e eu tinha que fazer, olha só, que já até caiu aí, não sei se vocês sabem, não existe mais utilidade pública federal. E eu fazia utilidade pública federal, eu tinha que entrar em contato com o contador, para o contador vir fazer comigo, porque eu não sabia fazer aquilo. Cara, o contador era super massa. Mas, em compensação, quando a gente teve o segundo contador, gente, a gente perdeu dinheiro porque ele não sabia de algumas coisas. Então, às vezes, tinha alguma coisa de DARF, alguma coisa de COFINS, essas coisas que a gente tinha relacionado com o projeto e ser um projeto social, ele não sabia. E, assim, ele não tinha conhecimento. Olha a preocupação que eu, como a gerente administrativa, eu tinha que praticamente ensinar algumas coisas para ele ali. E, na verdade, gente, a gente não tem que ensinar a pessoa, porque o cara era contador da gente, ele que tinha que fazer o serviço dele. Então, assim, a gente teve uma preocupação, e isso tem a ver com a terceirização. E não só, gente, no contexto de terceirização, de que é ruim. Não estou falando que é ruim. Eu estou dizendo, a gente terceirizar um serviço, e às vezes esse serviço não está compatível com a nossa realidade, a gente perde dinheiro, gente. Porque o que a gente está fazendo é investindo. Então, assim, se eu perco dinheiro nesse ponto, e perder dinheiro nesse ponto, gente, também tem a ver com a minha captação. Porque na hora de eu prestar conta para a empresa que me deu recurso, para o meu patrocinador, na hora de eu prestar conta para o governo, se me deu lá uma parceria, eu tenho que dizer para ele as coisas bater certinho. A minha conta tem que bater. As questões, olha só, as questões da conta, os impostos, as tarifas, isso tudo tem que bater lá certinho para eu prestar conta. O meu balanço patrimonial tem que bater. E se isso não bate, eu tenho que botar, de quem é a culpa? E aí aquela coisa, não é que tenha culpado, mas a questão é, eu tenho um profissional que está ali, que normalmente a gente fala nessa questão de empresas que prestam serviço para a gente, essa prestação de serviço, nós não somos os únicos. Nós temos outras instituições. E tendo outras instituições, ele não está ali me dando prioridade. É essa questão que eu falo da terceirização. Eu não sou prioridade. Quando uma pessoa me dá prioridade, ela vai apenas focar em mim. E isso é um ponto que a gente está falando aqui. Se eu não tenho uma pessoa que foque, que está ali simplesmente querendo fazer aquilo para mim, e não pensando só no recurso, tá, gente? Porque o que eu vejo? Vou contar uma questão para vocês. Tinha um projeto que eu trabalho, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou, não, eu contratei uma pessoa, ela vai fazer um projeto, e ela vai fazer tudo certinho, vai fazer o projeto, vai se inscrever na lei de incentivo. Quando a gente passar na lei de incentivo, ela vai fazer a captação, porque é assim que a gente faz, vai captar o recurso, porque a lei de incentivo, gente, não é porque eu passei que eu vou conseguir já o recurso, não, tá, gente? Tem o segundo trâmite aí, que é você captar a empresa para ela dar o recurso para você. Ela vai fazer tudo isso. Eu falei, pô, legal, tudo bem. Só que aí o que aconteceu, gente? Ela conseguiu o recurso, ok, conseguiu, passou, e nisso tudo teve um valor X, ó. Se eu conseguir passar, fizer a captação, eu tenho um valor X, eu vou conseguir, tá? Perfeito. Conseguiu. Ah, consegui lá, acho que foi, eu não sei muito bem se foi 2, acho que foi uns quase 2 mil para conseguir não foi só na lei de incentivo, ela fez a lei de incentivo e fez uma outra coisa para essa instituição. Então, ela foi lá e conseguiu os 2 mil dela, perfeito, show de bola. Só que aí aconteceu, na hora da instituição aplicar, olha só, aplicar aquilo que foi escrito no projeto, olha só a preocupação. Que aí a pessoa veio falar comigo, Débora, olha só, você trabalha com isso, não sei o que lá, me dá um apoio moral aqui. E aí eu fui dar o apoio moral. Isso, gente, é complicado. Porque eu cheguei para dar o apoio moral, eu já não sabia que o negócio estava pegando fogo. E isso é um problema, porque a menina chegou para mim e falou assim, poxa, a gestora, Débora, contou a história, a gente queria um projeto, ela escreveu um projeto relacionado a isso, a gente conseguiu o recurso, aí agora a gente começou a aplicar, mas a gente não tem número de gente suficiente, a gente não tem, não sei o que lá, a gente já... Aí aquela coisa, o jeitinho brasileiro começou a acontecer, que tirava recurso daqui para botar ali, e aquela embolação toda, eu falei, tá...
e agora a gente tem que prestar conta e a conta não tá batendo por esse mês que não sei o que lá, a gente já juntou dinheiro que não sei. Falei, cara, cadê a pessoa que fez esse projeto? Quem fez esse projeto? Ah, a gente contratou uma pessoa, a gente falou da instituição, demos, assim, aquela coisa, escrever projeto, gente, mais uma vez, escrever projeto não é só escrever. Você tem que conhecer a instituição. A pessoa chegou lá, não, gente, nem chegou lá, porque a pessoa nem foi ao projeto. Olha só, a pessoa nem foi ao projeto. Foi tudo via telefone e via computador. Débora, você trabalha assim, não trabalha? Trabalho, gente. Tudo via computador. Mas, gente, eu questiono vocês. Eu faço vocês pensarem. E não estou dizendo que vocês não pensem, tá? Vocês pensam. Mas eu faço vocês questionarem a atitude de vocês. E a pessoa lá não. A menina chegou lá, a gestora falou, Débora, ela me fez meia dúzia de perguntas. Eu fui respondendo as perguntas. Ela falou se eu queria fazer isso. Eu falei que eu queria fazer isso. Então, assim, é aquela coisa. Se eu chegar para vocês hoje e perguntar o que vocês querem, eu quero um projeto maravilhoso. E o que vocês vão fazer com isso? Eu quero recurso. E como vocês podem fazer? Ah, eu tenho atividade de tal. E assim, você consegue fazer? Ah, eu consigo. Cara, eu tô te dando oportunidades que às vezes não são reais. Eu tô jogando para você alguma coisa e se você conseguir, ótimo. Se não conseguir, tudo bem. E foi o que aconteceu. A menina chegou, falou, e não estou criticando que a menina fez errado ou certo, não, tá, gente? Eu estou falando que a gente recebeu, como eu disse, o pensamento, eu quero recurso, eu quero dinheiro, eu quero ficar 2 anos sem fazer nada. Eu quero ficar 2 anos sem fazer nada no sentido de ficar 2 anos respirando, ficando aliviada, porque essa captação é muito complicada, eu quero ficar assim, 2 anos assim. Só que, gente, isso é muito preocupante, porque foi o que aconteceu. Ficou lá 2 anos, 1 ano e pouco, 1 ano, primeiro ano, ok, prestou conta assim, meia boca. Segundo ano, tinha que prestar uma conta muito bem feita, porque já estava fechando, então tinha que dar aquelas 24 meses lá de prestação de contas, e não tinha resultados. A prestação de contas, as contas não estavam batendo conta, não estava batendo resultado, não estava batendo cronograma, não estava batendo nada. E aí, Débora vem apagar o incêndio. Isso, gente, tem a ver com a terceirização. E eu não estou dizendo que a menina está errada ou está certa. Eu estou dizendo que nós estamos errados no momento que a gente faz isso. A gente precisa ter conhecimento do que a gente quer. Ter conhecimento se a gente vai conseguir aplicar aquilo que a pessoa escreveu para a gente. Porque às vezes a gente não consegue. O projeto não estava conseguindo. Pensaram, vamos botar 100 pessoas para fazer tal coisa. Gente, as turmas, as atividades, não chegava a 50. E como que um projeto pede 400 mil e gasta 400 mil com 50 pessoas, já que eles falaram que ia gastar com 100? Tinha que gastar pelo menos a metade e devolver o resto. E não tinha dinheiro para devolver. E eu falei, cara, vamos se virar nos 30, porque vai ter que devolver. Ah, Débora, não tem, porque a gente gastou com isso. Eu falei, cara, como que vocês vão prestar conta de uma coisa que não está no cronograma, que não está no orçamento? Ah, mas a gente estava sobrando. Eu falei, não estava sobrando. Não se sobra dinheiro, gente. Dinheiro de edital é dinheiro que já está carimbado. Esse dinheiro é para isso. Não dá para você tirar e falar, depois eu reponho. Porque não sabe que não vai repor. Tu não tem dinheiro nem para fazer o básico. Tu vai tirar para tu repor depois? Não vai repor, cara. Isso, gente, é preocupante. Não dá para terceirizar um serviço que vocês não conhecem. Não dá para terceirizar um serviço que vocês não vão ter dedicação total. E essa questão, quando a gente fala de captação de recursos, tem a ver com isso. Pedir uma pessoa para escrever um projeto e a pessoa falar, tá bom, eu escrevo o projeto por R$1.000, ok, a pessoa tem que ganhar o dinheiro dela, como eu acho super justo. As pessoas pedem para escrever, a Débora escreve um projeto, escrevo, na boa. Eu vou cobrar X. Agora, se tu não passar, esse problema é seu. É como se fosse isso. E eu acho isso injusto. Eu acho isso injusto. Mas se a gente pensar, cara, é o meu trabalho. Então, eu vou escrever um projeto para você. Se você vai passar ou não, o problema é seu. Mas é errado. Agora, se eu chegar a falar, Débora, mas você está ganhando para você passar no edital. Sim, mas você sabe quantos pontos tem para se passar no edital? Tem vários. E esses pontos, a minha escrita é uma delas. Vai saber se a minha escrita é boa? Legal. Mas tem que saber se o projeto tem aquela questão de ter toda uma visibilidade, de mostrar aquilo que serviço que ele faz. Tem todo um contexto
que não está só tá relacionado com o que eu escrevi. E às vezes, gente, ainda tem que pensar que quando a gente escreve projeto, a gente mostra para o presidente, para a pessoa lá que está responsável, e a pessoa fala assim, mas isso aqui é um absurdo, tem que ser mudado. A gente muda. Ué, tu está me pagando, então vou mudar. E eu, quando escrevo o projeto, eu questiono, olha só, mas assim tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim. Eu explico. Mas aí é aquela questão, a pessoa está pensando no recurso. Às vezes a gente não está pensando no que a gente está fazendo. Exemplo que eu dou para vocês de outra instituição foi o projeto que a menina fez num espaço, gente, não, mais uma vez, o projeto é uma sala grande, tá? Um salão enorme, uma sala enorme, deve ter uns 30 metros quadrados, assim, a sala. Eu sou muito ruinzinha de cálculo, mas é uma sala bem grande. Aí tem banheiro, tem uma cozinhazinha, mas a única coisa que tem ali é uma entrada, uma porta. Tem uma porta para você entrar e mais nada. Nada. E aí, para não dizer que não tem nada, tem uma janelinha, um vasculhantezinho ali na cozinha. Ok. E aí a pessoa fez o projeto maravilhoso, pediu uma pessoa para escrever, pagou a pessoa para escrever o projeto, e escreveu o projeto bom lá, perfeito, falando que ela queria fazer uma atividade relacionada à cozinha. Vamos fazer um curso de salgados e doces para as famílias do projeto. Falei, pô, legal. Passou, legal. E ela tinha passado na primeira fase, que a menina passou, fez lá um negócio, passou na primeira fase, e vinha a segunda fase, que era a questão das documentações necessárias, e aí tinha que mandar negócio de bombeiro, porque ela pediu uma cozinha, né, fazer alguma coisa de cozinha, então tinha umas documentações que iam ser necessárias para ser aplicada aquela atividade dentro da instituição. Aí eu falei assim, pô, legal. Porém, todavia, como que você vai fazer uma atividade relacionada à cozinha, a fazer comida, num espaço que você tem uma porta e um vasculhante? Se explodir alguma coisa, morre todo mundo carbonizado, cara. Você não pode fazer esse tipo de atividade aqui dentro. Ah, mas aí eu falei com fulana escreveu o projeto, falou que era um projeto muito bom, dava pra gente captar recurso, e as famílias queriam isso. Eu falei, tá, legal, mas cadê a segurança? Você não pensou na segurança das pessoas. Porque as pessoas querer, gente, como eu disse, querer não é poder. A gente tem que levantar vários prós e contras, botar na balança, saber o que tem que ser feito. A pessoa veio aqui no teu espaço? Não. Eu cheguei e falei com ela, a gente foi lá numa instituição, lá não sei aonde, ela falou, escrevo o projeto para você, sentou comigo, eu comecei a falar, falei que a gente trabalhava com mulheres, ela escreveu tudo que eu queria. Ela falou, ó, me manda só a documentação relacionada ao seu CNPJ, que é, o estatuto, tá? Para eu dar uma olhadinha para ver se fica compatível o que você quer com a atividade que a gente quer fazer. Me fala quais atividades que você faz no projeto e a gente vai fazer. Gente, cobrou R$500. Ali, ó, ela falou assim, cara, a menina fez lá o projeto para mim, R$500, paguei R$500 para ela. Menos de uma semana ela devolveu, porque eu precisava para participar desse edital. E ela fez o projeto. Eu falei, pô, legal, R$500, olha só, maravilhoso, R$500. Se ela fizer ali, ó, vamos pensar, um projeto por dia, gente. Caraca, gente, um projeto por dia. 7 vezes 5. 7 vezes... 7 nada. 5 vezes 5, porque senão a gente não fala sábado e domingo, mas 5 vezes 5, R$500. R$500, 5 vezes 5 aí. 5 vezes 5, 25. 25 vezes aí 100, né, que a gente bota aí R$2.500. R$2.500, ó, molezinha. Só que o problema todo é que a instituição não passou. A instituição não pôde aplicar. Por que ela não pôde aplicar? Porque aquela instituição, ela não tinha alvará do bombeiro para colocar um fogão industrial. Não tinha nem que ter uma cozinha ali dentro. Ah, Débora, mas aí o projeto é dentro de comunidade, cada um faz o que sabe que faz. Gente, não interessa se o teu projeto está dentro da comunidade, se o teu projeto está dentro do... tu tá no morro, se o teu projeto está na favela, se o teu projeto está numa cidade pequena. Não interessa. A questão aqui é segurança. Segurança das pessoas que estão dentro do projeto. Todas. E segundo, gente, se o negócio explode ali, ainda vai na casa dos outros, que não tem nada a ver com isso. Isso, gente, tem a ver com a questão da terceirização, quando eu falo em captação de recursos. Segundo ponto aqui, a falta de segurança total, que ninguém pensa em nada. A pessoa só quer ganhar o recurso dela ali.
Eu vou ganhar meu salário, meus R$500, ela ganhou os R$500 dela, não perguntou, não quero saber, ela pediu, então vou fazer o que pediu. Mas, gente, a gente não pode pensar assim, eu vou escrever o que a pessoa me pediu. Então, aquela questão, eu não estou pensando no projeto. Eu estou pensando no dinheiro que eu vou receber desse projeto. Você está pensando no dinheiro que tu vai receber do edital. E não em si, nas questões de você, se você vai ou não, às vezes, alcançar o seu objetivo. Isso é um problema pra gente. Isso é um problema. E quando eu falo nessa questão de falar, gente, contrata uma pessoa. Débora, mas contratar, tu sabe quanto é caro contratar uma pessoa? Ter um funcionário. Tu já viu que tem INSS, tem fundo de garantia, e tem alimentação, e tem passagem, e tem não sei o que lá? Eu sei. Mas a gente tem que pensar, gente, que se a gente está falando de captação de recursos, mais uma vez, a captação de recursos não existe 1, 2, 3 fontes de captação. A captação de recursos existe dezenas de fontes. O que adianta eu contratar uma pessoa para escrever um projeto para mim e eu não passar? Eu gastei R$500, aquela pessoa ali gastou R$500 naquilo ali. Eu poderia ter ali, simples assim, simples assim. Débora, você cobrou essa pessoa? Não, gente, eu faço trabalho voluntário para algumas instituições. Mas no momento que eu cheguei na instituição dela, fiz um trabalho voluntário, falei meia dúzia de coisa para ela conseguiu o recurso rapidinho. E coisas simples. Ela perdeu 500 e praticamente menos de um mês ela ganhou quase 1.000. E tu cobrou, Débora? Não cobrei. Eu só dei só um ensinamento ali para ela. E é o que a gente está falando aqui. Eu não preciso gastar muito recurso do meu projeto, investir, às vezes, em ter uma pessoa ali terceirizando alguém para escrever um projeto para mim, ou uma empresa, como eu disse para vocês, gente, empresa é empresa. Eu não estou reclamando para vocês não fazerem isso. Cara, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas a questão é, a gente tem que botar na balança. No momento que eu escrevo um edital, participo de um edital, escrevo o meu projeto, alguém escreve um projeto para mim, eu tenho que saber até onde essa pessoa vai. Porque, por exemplo, teve em outro projeto que a pessoa foi até o final. A pessoa cobrou assim, eu vou cobrar para você 2 e pouquinho, que aí mais uma coisa, 2 projetos, olha só, 2 erros aí, gente. Primeiro cobrou, não tá errado esse projeto, foi legal, eles cobrou R$2.000 para a pessoa, e a pessoa ficou com o projeto até o final, a prestação de contas. Show de bola, achei isso maneiro. Porque ela escreveu, ela foi lá, fez todo o monitoramento e avaliação, escreveu a prestação de conta lá, teve que fazer um relatório e botar todas as notas, tudo certinho, bateu certinho, entregou perfeito. Mas aí veio um outro erro que eu vi no outro projeto. A pessoa falou, eu cobro, tá? Eu vou cobrar para escrever o projeto, tá? Tantos reais. Aí a pessoa foi lá e cobrou lá, sei lá, R$400. Se eu for te acompanhar até o final do projeto, eu vou ser paga por esse acompanhamento. E ela escreveu ela mesma dentro do orçamento do projeto. Gente, isso é mais uma vez, a pessoa se inscreveu como um profissional dentro da instituição. Olha só, isso é errado, tá, gente? Por isso que a gente fala captador de recurso, ele pode ser um profissional na instituição, mas não dessa forma que essa pessoa fez. Ela foi lá, ganhou lá os R$500 dela, depois ela começou a prestar conta. Aí ela ficava uma vez na semana, uma vez no mês, que a menina falou, uma vez no mês ela vinha aqui, pedia uma pessoa responsável para fazer tudinho, ela chegava no final do mês, escrevia tudo que tinha que escrever, colocava na planilha certinho e guardava até chegar o final para a gente fazer a questão da prestação de contas. Só que, gente, a pessoa recebeu para que essa única vez que ela fosse no projeto, lá dentro do projeto, do orçamento, lá estava ela, fulana de tal, administrativo. Ela estava recebendo praticamente quase um salário. Isso, gente, é injusto, mais uma vez. É injusto com o patrocinador e é injusto com o projeto. Porque, assim, você receber R$1.500 para você ir uma vez no mês para preencher um relatório. Sim, a pessoa gastava o dia dela toda lá? Gastava, como a menina falou, ela ficava o dia inteiro lá. Só que você olhava, quando eu olhei, eu falei, cara, mas ela mentiu. Ela cobrou R$1.000 e poucos para falar que ela trabalhava 30 horas por semana. E era mentira. Aí a pessoa foi falar, mas não tinha quem fizesse a prestação de conta, então ela cobrou esse valor e a gente ia
Na verdade, a gente pagou não. O edital pagou para a gente. Isso também é um erro, gente. Então, assim, mais uma vez, a gente vai na necessidade, mas a gente acaba cometendo um erro e a gente deixa outra pessoa cometer o erro pra gente também. Porque ali não foi um erro. Aquilo ali para mim foi uma baita de uma sacanagem. Porque, como eu falei pra menina do projeto, cara, você não sabia que isso não podia ser feito? Não, a gente contratou a pessoa falou que podia fazer isso, a gente foi e botou. Eu falei, pô, vocês nem pensaram na questão dos valores? Não. Isso é um problema, gente. Isso é um problema dentro do projeto. Então, a terceirização, gente, não é que ela seja ruim, mas eu gosto de falar que a terceirização ela tem que ter um comprometimento com o projeto. A gente quer cobrar, muitas vezes, dos nossos voluntários, a gente quer cobrar, assim, dos nossos colaboradores, que às vezes nem são funcionários, às vezes nem mal são voluntários dentro do projeto, a gente quer fazer uma cobrança. Mas quando a gente consegue uma pessoa que a gente está ali, a gente fala, não vou cobrar, não, eu vou deixar tudo no banho-maria, porque ela vai conseguir um recurso grande para a gente. Só que, às vezes, esse recurso grande, a gente está sendo enganado por uma pessoa. Eu estou falando uma pessoa. Eu não estou botando todo mundo no mesmo pacote. Eu estou falando que existem terceirizações maravilhosas. Como eu disse, o projeto que eu trabalhava, eu entrei como uma terceirizada. Eu trabalhei, acho que 3 meses de experiência, foi tudo como terceirizada. Depois a instituição me contratou oficialmente como funcionária da instituição. E aí eu fui até o final como funcionária da instituição. Mas eu tinha uma empresa por trás nos 3 primeiros meses. Eu prestava toda a assistência que eles mandavam para mim. Tu vai ficar trabalhando de 9 da manhã até 6 horas da tarde. Eu trabalhava de 9 da manhã até 6 horas da tarde. E aí a responsabilidade toda comigo, na verdade, era com a empresa que eu estava contratada oficialmente, porque eu estava prestando um serviço, na verdade, para a instituição onde eu trabalhava. E toda a responsabilidade era deles. Mas toda a questão de que eu tive que estar ali fazendo um trabalho maravilhoso, tudo certinho, tinha que ser com aquela instituição que eu estava fazendo. E é isso que a gente está falando aqui. Não é só ser boa com quem está... Na verdade, as duas estavam pagando meu salário, né? Na verdade, eu tinha instituição que pagava para a empresa pagar meu salário. Mas a gente tem que entender que o trabalho que eu estava fazendo ali era para a instituição. E é o que eu falo para vocês aqui. Não adianta eu contratar alguém para fazer um projeto para mim e ela faz um projeto para mim e vai fazendo para outro, porque, na verdade, o objetivo dela está com aquela empresa, não com o projeto. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que prestar muita atenção em quem nós vamos contratar, porque isso é importante. Como eu disse, a terceirização é muito boa, mas a gente tem que saber o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, para que nós temos que fazer. Porque às vezes a gente esquece. Porque a gente foca só, eu quero dinheiro, aquele recurso do poder público, aquele recurso de uma emenda parlamentar, aquele recurso, que também não deixa de ser público, né? Aquele recurso relacionado a um edital, aquele recurso da questão de um incentivo fiscal. Eu quero um recurso que é grande, mas eu não penso, na verdade, o quanto eu vou gastar, que muitas das vezes eu prefiro investir, e se eu vou conseguir aplicar aquilo que aquela pessoa escreveu sem, na verdade, nem conhecer o projeto. Entendeu? Então, não pense que é muito caro ter um funcionário. A gente tem que levantar essa opção de ter ou não ter. Segundo ponto, é muita responsabilidade e é preocupações em cima de preocupações. Não, gente. Se eu sei o que é ser um funcionário, como eu disse para você, gente, terceirização, a gente pode fazer uma terceirização, mas a gente também tem MEI, a gente tem a questão dos profissionais liberais, a gente tem um monte de coisa aí. A gente pode utilizar várias coisas dentro do projeto, mas tem que saber conforme a lei. Eu não posso contratar um MEI e falar, olha só, meu filho, você vai ser contratado como MEI de segunda a sexta, de 9 da manhã até 6 horas da tarde. O cara já não é mais meu MEI, né, gente? Eu não fiz um contrato com ele, tá? Se for um contrato de um mês, ok. Aí ele fez um contrato comigo de um mês. Mas se eu vou falar com o cara durante um ano e eu vou pagar só para ele lá, tá? Aqui, ó, teus R$1.000, é sacanagem, porque o cara trabalha para mim como um funcionário. Ele precisa ter os outros encargos, porque ele tá ali dentro da instituição. A gente também tem que pensar nisso, gente. É ter responsabilidade com o que a gente está fazendo. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Mas na minha concepção não é fazer a pessoa aceitar ou não. A questão é fazer da forma direita. Se a lei está dizendo que não pode ser assim, gente, eu não vou dar essa opção para a pessoa, porque eu já estou começando errada.
Hoje eu estava escutando uma amiga falar para mim dessa questão. O país está necessitado. As pessoas precisam de emprego. Então, os espertões vão lá e oferecem qualquer coisa. Pô, gente, você está tirando a dignidade de uma pessoa. Por isso que eu estou falando para vocês que não é todos os terceirizados que são ruins. Não. Tem os terceirizados e tem os terceirizados. A questão aqui são profissionais. Não é a categoria dos terceirizados. Não é isso. São os profissionais. Porque tem pessoas que vão fazer as coisas bem e vão ter pessoas que não vão pensar nisso. As pessoas só querem receber o dinheiro. E tem a ver com pessoas. A gente trabalha com pessoas, ok? E essa questão de burocracia, gente. Nada de falar, tudo a gente fala que é tudo burocracia. Não é que tenha burocracia, gente. Tudo tem que ter para a gente fazer a coisa certa. A gente tem que pelo menos ter uma burocraciazinha aí para a gente tentar resolver e saber as coisas um pouco mais. Por isso que eu falo, é bom a gente ter conhecimento, porque às vezes a gente não tem conhecimento nenhum e rola uma burocracia imensa, porque a pessoa quer enrolar a gente, a pessoa não quer ajudar. Então acaba sendo uma burocracia muito grande. Eu vejo questões aí de notas fiscais, de não sei o que, aí tu fala assim, cara, vê na lei, não pode passar de 180 dias, não pode passar não sei de que, passou disso, processa. Acabou, processa. Ah, mas aí eu falei, cara, tá na lei, o que tá escrito é o certo. Ah, então vou fazer isso. Tu vai lá, reclama, no outro dia resolve em tua vida. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos. E os nossos direitos não estão só relacionados com recursos financeiros de editais, recursos financeiros do governo, recursos financeiros de empresas. Não é só assim, gente. Também tem outras formas, ok? Então, gente, a gente tem que pensar aqui, ó. Nada de botar, esquecer e falar que é ruim, que é bom, que não vai contratar, que vai precisar tal coisa. A gente tem que botar na balança. Tudo a gente coloca na balança. Com um contrato, quantas horas a gente vai chamar essa pessoa, quantas horas ela vai trabalhar, porque a gente tem que entender que a própria lei hoje, ela nos dá a possibilidade de cargas horárias. A pessoa não precisa mais ficar 40 horas dentro da instituição, ela pode trabalhar 20, ela pode trabalhar 24, e a gente vai fazer o quê? O contrato dessa pessoa com uma carga horária X e vai ser referente ao salário dela. Eu tenho que conhecer isso. Então não tem que falar, é muito caro, é muito não sei o quê, é muito não sei o quê. Gente, não é ser caro ou ser barato. Porque é aquela questão, o barato às vezes sai muito mais caro, como eu estou falando aqui, alguns pontos que eu levantei para vocês aqui, do que realmente fazer a gente fazer uma coisa que é de valor. Quando eu trabalhava realmente como CLT, as pessoas o lugar onde eu trabalhava, as pessoas me falavam, cara, tem uma profissional fera. Você aplica coisa, você aprende, você bate, você quer melhorar. Porque eu era uma profissional focada no meu comprometimento com a instituição. E hoje, quando eu trabalhando com projetos, mesmo sendo projetos diferentes, o meu objetivo é continuar sendo responsável com essa instituição. Eu tenho um comprometimento, eu tenho um compromisso com você. Não é que você está me pagando, que eu vou falar, agora eu tenho comprometimento contigo. Não, eu trabalho, olha, vocês aqui estão aqui comigo, tem gente que me pergunta as coisas aqui, cara, eu não vou falar, não vou responder, não, tu não me pagar, não vou responder. Gente, tem gente que é assim. Eu fui fazer uma pergunta, eu fiz um curso, aí o professor falou assim, cara, se você quiser, vocês podem fazer perguntas que não sei o que lá. Aí o cara liberou ali as perguntas. E mandou um e-mail, eu fui responder, olha só, aconteceu isso, eu gostaria de saber disso, conforme você quiser. Aí mandei umas paradas lá, o cara falou assim, cara, isso são assuntos muito, muito técnicos. Eu posso falar para você ler a lei tal? Eu falei, porra, a lei tal, eu já li a lei, cara, eu não entendi. Você pode ler a lei tal aqui, porque se a gente for entrar um pouco mais a fundo nesse assunto aqui, eu vou te cobrar. Eu falei, caraca, eu fiz uma pergunta. Ele podia falar, cara, é assim, é isso. Se eu chegasse e fizesse mais 2, 3 para ele me explicar aquela situação, ele poderia até me responder, ó, gente, agora você vai me pagar, porque agora a gente está focando muito aqui numa parada. Mas, gente, eu fiz uma única pergunta. Eu botei a lei, especifiquei, falei as coisas e falei, cara, e aí? E o que eu faço agora? Eu não estou entendendo. Aí o cara falou, mas para te ensinar isso aqui, eu vou ter que te cobrar. Eu falei, cara, ele não podia falar, olha só, você tem que ler a lei, observa a lei tal e entra em tal site que você consegue resolver isso. Ele não fez isso. Ele falou, se você quiser mais uma resposta, porque eu vou gastar o meu tempo, você vai ter que pagar para isso. Gente, vocês me perguntam aqui, eu boto o site, ó, é isso, a lei é tal, vai lá na lei que você vai saber o que é. Ó, tá aqui, a lei tal, artigo tal, inciso tal, é isso.
Débora, aconteceu isso. Cara, tá aqui o modelo de não sei o que lá. Cara, tá aí. Não vou falar que, não, vou te responder, eu vou te cobrar. Não, gente, eu falo. É aquela questão, responder não vai arrancar pedaço. Mas daí, aquela coisa que, quando a gente fala de um projeto para a pessoa me contrata, eu tenho que dar toda a assistência. Ela vai me fazer, assim, mil e uma perguntas. Ela vai falar, Débora, eu quero que você escreva isso para mim, eu vou escrever isso para ela. Mas é tudo um diálogo. É tudo um diálogo. E é assim que a gente está falando. Se você chega e contrata uma pessoa, ela vai ter que estar ali totalmente disponível para você. E quando eu digo de contratação, gente, funcionário, eu vou ter que estar disponível para vocês minhas 40 horas semanais. Se eu sou meia, eu vou estar disponível conforme o seu contrato. Você me contratou para trabalhar 2 vezes na semana para você, as 2 vezes na semana eu estou focada em você. Eu vou estar focada. Você vai fazer 1001 perguntas de 9 da manhã até 3 horas da tarde. No outro dia, você vai me fazer pergunta de 11 horas da manhã até 5 horas da tarde. E eu vou ter que responder. Tá ali. E todas as perguntas, gente, que as pessoas me fazem, não é só perguntas, são perguntas e questionamentos. Porque é para você pensar. Isso é diferente. Então, como eu disse, tem diversas formas de você contratar uma pessoa. Mas eu digo para vocês, hoje, ou vocês fazem um contrato de uma terceirização que vai ser um terceirizado que vai prestar um serviço exclusivo para você e abrindo o leque das opções de captação, ou você continua gastando dinheiro para uma ou 2, ou no máximo 3 fontes de recursos. No máximo. No máximo. E eu falo para vocês, a gente tem aí um leque de opções. A gente tem eventos, a gente tem telemarketing, a gente tem e-mail marketing. Tudo isso um profissional faz. E aí, como eu falo, você pega ali, eu quero que ele passe o meu edital. E aí a gente pode ver, contratando um profissional, o profissional pode fazer isso para a gente. Se eu quero contratar um professor, não tem como terceirizar, não terceirizar fica caro para mim. Funcionário, então, nem me fala, porque eu tenho que pagar um monte de coisa, é praticamente o dobro. Mas eu posso fazer um MEI. Eu posso contratar uma pessoa para fazer uma coisa específica que esteja relacionado, claro, com essa pessoa, né? Porque eu não vou contratar um cara para falar que ele vai fazer palestra e o cara vai trabalhar captando recursos para mim. Que aí a gente também tem que pensar que, vamos ser realistas, né? A gente está burlando o sistema mais uma vez. Então, assim, contratar uma pessoa fazendo a coisa da forma correta. E contratando uma pessoa fazendo a coisa correta, gente, a gente amplia a nossa captação de recursos. Essa amplitude, gente, é aquela coisa que vocês ainda não viram, que a gente vai começar a falar agora. Senão vocês vão falar, caraca, ela fala de amplitude, mas cadê a situação? Eu não sei se vocês conhecem, mas quem segue a gente aí no Telegram, eu falei sobre isso. A gente fala sobre captação de recursos o tempo todo aqui nas nossas lives, porque a gente fala como você pode conseguir os seus primeiros 5 mil reais. A gente pensa que a captação de recursos ela é só o ter dinheiro dentro do projeto. Mas a gente tem a questão de deixar de gastar recursos dentro do projeto. Por isso que a gente faz as campanhas dentro da instituição. Então, a campanha é uma forma da gente arrecadar recursos, e esses recursos são recursos em produtos, muitas das vezes. E esses produtos são contabilizados dentro da instituição, o que muitas instituições esquecem. Mas isso contabiliza, sim. Então, essa questão da gente falar conseguir 5 mil reais por mês, a gente também pode pensar até mesmo nos recursos que chegam, como leite, cestas básicas e fraldas, são as nossas necessidades. E quando eu falo isso para vocês é porque quando a gente traz um captador para dentro do projeto, uma pessoa que é contratada e ele só está focado nisso, a gente tem uma amplitude de recursos dentro do projeto. Não é só a gente conseguir recursos através de editais, porque ele também vai captar através de editais. Ele também vai captar através de empresas. Ele vai lá correr atrás das empresas. Ele também vai pensar na questão de mandar um e-mail. Também vai pensar de ligar para as pessoas e falar, olha que a instituição XYZ. E também, olha quantas coisas a gente faz. Às vezes, essa questão de falar, eu vou gastar 2 mil reais por mês para fazer, sei lá, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, eu pago 2 mil, 500 reais para uma pessoa escrever um projeto, eu posso juntar este recurso e daqui a uns 6 meses eu contrato uma pessoa por 3 meses. E ali eu começo a contrato ela faz a parada ali, bomba para mim, a gente começa a pagar essas pessoas.
essa pessoa dentro do projeto. Por que eu estou falando isso para vocês e por que eu estou falando dessa questão do captador de recursos? Mês passado, fevereiro, oficialmente, a profissão captador de recursos, ela foi colocada aí, pá, deram o martelo como uma profissão, como a questão de uma ocupação. A verdade é essa, de uma ocupação. E aí eu trouxe para vocês aqui. Eu não sei se vocês conhecem CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, tá? Hoje, o captador de recursos tem a sua ocupação, que é o número 4.110-55. E nessa descrição ele fala assim, título desse código, né, é captador de recursos / mobilizador de recursos. E quando a gente vai olhar nossa tabela do que ele faz, eu gosto muito de falar isso, a gente sempre tem que pensar nas atribuições das pessoas, a gente tem que ver quais atividades que essas pessoas vão fazer. Porque a gente às vezes esquece, não, a pessoa aqui, ela só falou que ela vai captar recursos, é aquela coisa, ela só vai fazer projeto. Mas quando a gente fala da questão do captador, como eu disse, eu era uma profissional dentro da instituição que eu era o quê? Uma gerente administrativa. Mas eu captava recurso. Eu falava com pessoas, eu ligava, eu prestava conta, eu via toda a questão do RH da instituição. Débora, você era o quê? Uma gerente administrativa. Mas as minhas funções, as minhas atividades, as minhas atribuições, todas estavam relacionadas a isso. E agora a gente fala sobre a questão do captador. Porque o captador, ele está dentro da família dos agentes, dos assistentes, dos auxiliares administrativos. Então, eu não estava no lugar errado. Eu estava no lugar certo. Só que eu estava ganhando um pouquinho mais, porque eu tinha mais responsabilidade. E quando a gente vai falar assim, eu vou contratar uma pessoa como auxiliar administrativo, ou gerente, ou agente administrativo, ou assistente administrativo, eu posso botar também como captador de recursos. Agora, como o captador. O que ele vai fazer? E aí eu trouxe as atribuições só para vocês pensarem um pouquinho assim. Tratar de documentos, olha só. Registrar entrada e saída de documentos. Isso é a parte administrativa, gente. Auxiliar informações. Localizar documentos, alguns exemplos, porque a gente fala assim, a pessoa escreve um projeto para você, ele não quer saber se você tem estatuto, se você tem ata, se você está com todas as certidões negativas em dia, ele não quer saber. Agora, se você contrata uma pessoa, ou contratou e está dizendo ali, olha, você vai ter essa responsabilidade, você vai só fazer isso, ela tem que dar satisfação disso. De falar se os documentos estão corretos dentro do projeto. Se as certificações estão certinhas, se as documentações já tem cópia, já tem tudo, se tem relatório, ela vai fazer isso. Ela tem essa responsabilidade dentro do projeto. E aí eu falo para vocês, é muito mais fácil para a gente. Acaba ficando mais simples, porque agora a gente tem um profissional focado nisso. Se eu vou contratar uma pessoa terceirizada que vai focar 40 horas dentro da minha instituição para fazer isso, ok. Mas não adianta eu gastar 500, 600, 2.000 reais para uma única pessoa chegar lá e falar, eu escrevo um projeto. Se você conseguiu, ótimo. Se você não conseguiu, o problema é seu. Diz para mim, eu gastei ou não gastei? Eu não tive investimento, eu apenas gastei. E é quando a gente fala de estar ali investindo, eu estou investindo nesse profissional que ele vai organizar minha documentação, que ele vai passar informação, que ele vai fazer planilha, que ele vai elaborar orçamento, cronograma, fluxograma, quase não saiu. Ele vai ver, sim, coletar dados, elaborar correspondências, se a gente tiver isso. Ele vai coletar assinaturas, ele vai captar pessoas. Ele vai auxiliar na parte do controle do pessoal, afastamento, férias, hora extra. Se eu não tenho esses profissionais, ele vai fazer isso com os meus voluntários. Ele está ali completamente responsável pela instituição, porque a captação de recursos, gente, ela não é 24 horas por dia. Ela não é todos os dias da semana, todos os dias do ano. Ela não é. Ela é uma ação planejada, que se a gente organizar, vai acontecer tudo isso aqui que ele fez. O documento organizado, legal.
edital abriu, tem projeto pronto, peguei documentação, enviei. Ele não fez mais nada. Fez tudo organizado, porque ele já tinha documentação pronta, ele já tinha os relatórios prontos, ele já tinha projeto pronto, o edital saiu, ele só foi lá e passou algumas horinhas ali preenchendo um formulário. E acabou. Acabou. E aí ele tem outras afazeres a fazer. Ligar, pensar em como que ele vai fazer o evento do bazar, se ele vai fazer o brechó, se ele vai fazer uma rifa. Olha que legal quando a gente fala na questão da gente saber o que a gente está fazendo e ter um profissional qualificado para isso. Importante, gente, ele não é nosso voluntário, porque olha quantas coisas ele está fazendo dentro do projeto. Ele não está ali para dar uma aula de 1h30. Ele está ali para ficar, às vezes, 8 horas por dia com a gente, organizando, planejando, visitando organizações, fazendo planilha de quais empresas que ele pode mandar e-mail para pedir recurso. Ele está focado em captar de todas as formas. É isso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente pensar em falar, eu vou gastar, eu vou investir, sei lá, todo mês R$500 para fulana ou beltrano, ver se consegue passar na lei de incentivo. Ver se ele consegue passar na lei de incentivo, não, né? Passar ali nos editais lá de lei de incentivo, passar nos editais de tal coisa. Você pode estar ali também investindo R$500 numa pessoa, se ela aceitar a carga horária compatível, tá, gente? De 2 vezes, 2 vezes na semana, ficar focado na sua instituição e pensar em tudo isso que a gente está falando aqui. E ela vai estar pensando, sim, em captar pela lei de incentivo, sim, em captar de editais, sim, ligar para pessoas, sim, mandar e-mail. Olha quantas coisas ela vai estar fazendo, mas focada naquilo para a instituição. E claro que o focado naquilo na instituição, gente, a gente tem que saber se aquela pessoa também está preparada para fazer aquilo. Porque também não é assim. Por isso que a gente vou falar o passo a passo para vocês aqui agora, que tem que ser feito, tá? Primeira coisa, gente, para a gente começar a colocar essa questão de se eu vou querer um terceirizado, se eu vou querer um MEI, se eu vou querer um autônomo, se eu vou querer um funcional liberal, profissional liberal, eu vou entender o que é cada um deles. Eu vou entender cada um deles através das leis, ok? Débora, mas eu não quero ler lei, não. Então pergunta ao seu contador. E aí você vai ter uma resposta dele, que o contador te dá uma resposta dessa, para que você não se prejudique, porque isso vai para dentro da sua contabilidade também. Primeira coisa, gente, saber quais são as necessidades do projeto. E quando eu falo necessidade, é porque olha só as atribuições da pessoa que eu falei para vocês aqui. Entendeu? Então você pode botar ali, olha, vou focar para ela fazer essas coisas aqui. Ok, foca ali. Beleza. Segundo ponto, gente, quais as fontes que vocês querem captar? Porque a gente pensa só no poder público, empresas e editais, mas tem outras fontes. Aí a gente fala assim, eu quero captar dessas todas aqui. Você consegue captar? A gente pode se organizar? Vamos pensar, vamos estruturar essa situação? Você tem que ver com a pessoa. Então você tem que, nem é ver com a pessoa não, você vai fazer isso como organização. Você vai ver quais são as suas necessidades, você vai ver quais são as fontes de recurso, você vai ver quanto a instituição tem para investir nisso, porque a gente tem que pensar que esse investimento tem que ir, tá? Mas é um investimento, tem que ter um retorno. E esse retorno é a captação que essa pessoa vai fazer. Não vamos mandar ela embora, ela não captou nada, tchau e benção, porque também não é assim, né, gente? A gente tem que pensar, ela vai começar a praticar e melhorar, porque a captação não é só você chegar lá e pedir. Tem toda uma coisa por trás da captação de recurso. Não é só sair pedindo. Tem que ter aquela coisa das pessoas acreditar, tem que ver como está a sua visibilidade, tem um monte de coisa para você captar. Então, assim, ela vai organizar tudo isso para você, vai entender essa coisa toda, tá? Então, você tem que saber aí quanto que a instituição vai poder investir também nessa pessoa. Eu tenho, sei lá, vou falar para ela que eu vou dar R$500. Aí, tudo bem, R$500. Tudo bem, mas para tu pagar R$500, qual vai ser a carga horária? Qual vai ser a função dessa pessoa, já que vai ser R$500? O que você vai mandar ela fazer nessas 2 vezes, 3 vezes que ela vai dentro da instituição? Ok? Então, a gente tem que ver isso. Qual vai ser a melhor opção? Vai ser um profissional MEI? Vai ser um profissional liberal? Vai ser uma pessoa autônoma? Vai ser um terceirizado? Porque a gente tem que pensar, porque na hora da gente ligar para os lugares, por terceirizado lá, a gente pergunta, olha só, eu quero um profissional assim, vai trabalhar 2 vezes na semana, como que vai ser isso? Ele vai te informar, vai fazer os cálculos e vai te falar.
Aí você vai ver, a instituição tem ou não o orçamento. Vamos pagar só um salário? Vamos pagar passagem, alimentação? Tudo isso tem que ser pensado antes de você chegar e pedir alguém. Tudo tem que ser pensado, ok? Então, vocês pensam nesses pontos que eu falei aqui e, por último, vocês vão fazer o anúncio, que esse anúncio é a nossa pesquisa. Vamos pesquisar. Depois que a gente fala, a gente vai fazer assim, a gente vem fazendo um anúncio. Esse anúncio pode vir até pelas nossas redes sociais, dizendo, estamos contratando profissionais X e Y, entre em contato, porque a gente agora já tem fechado isso, né? E também a gente pode entrar em contato com as empresas, falando, a gente já está tudo fechadinho aqui, eu já sei o que eu quero, agora eu vou fazer a proposta para as empresas e para as pessoas, para ver se eu consigo esse profissional dentro da instituição. Ok? Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. Tudo tem que ser planejado e pensado para que a gente não perca recurso. E, claro, fazendo dessa forma direitinho que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão passar a ter mais recurso dentro do projeto. E, como eu disse, a terceirização, ela não é ruim, mas vocês têm que saber quais profissionais que vocês vão terceirizar. E quais são os profissionais e quais as coisas, né? O pacote do combo ali que vocês vão receber. Porque não adianta simplesmente fazer um projeto e você que depois vai ter que dar prestação de conta desse projeto. Não é só fazer um projeto e a pessoa vai chegar lá e vai falar, passou ou não passou, o problema é seu. Isso é preocupante pra gente, porque se eu gastar R$500 ou não passar, eu nem vou saber por que eu não passei. Porque você não sabe nem fazer a pergunta lá pro cara e perguntar. Então, assim, quer gastar? Gasta com a questão do investimento para aprendizado. Não gaste só por gastar, porque a gente não pode gastar com besteira. Ok? Perguntas? Deixa eu ver aqui o pessoal que fez, gente que me perguntou aqui. Vou ler de cada lado, tá, gente? Mas pode fazer perguntas sim, tá? Aqui, a André mandou aqui pra gente. Minha associação é tão pequena que nem sei se o contador vai conseguir me ajudar. Então, Andréia, se a sua instituição for uma instituição legalizada, realmente, seu contador vai ter que te ajudar. Porque se você está legalizada, se você tem um CNPJ, sendo pequeno ou grande, você tem que prestar conta. Você tem que falar com o fisco. Então, o teu contador tem que te ajudar. Ele não é aquela coisa, ele vai me ajudar. Não é que ele vai te ajudar, ele tem que fazer. Obrigatoriamente. Não tem como ele falar que não vai deixar, vai fazer. Vamos tentar, não vou fazer isso, não. Tá com o CNPJ, tem que ser feito. Entrou recurso, tem que prestar conta desse recurso. O recurso não pode sumir. Então, assim, você tem que conseguir um contador. E gosto de falar para as pessoas também, gente, que não importa se sua instituição está ou não legalizada. No momento que você está pegando recurso de terceiros, você tem que prestar conta. Nem que essa conta seja prestada através como se fala? Da cópia ali, do print da conta da instituição com o nome da pessoa e depois com os recibos, as notas fiscais para falar assim, gente, está 0 a 0. Porque, gente, vocês têm que prestar conta, o dinheiro não é de vocês. A pessoa está investindo no projeto de vocês. Um doador, gente, ele é um patrocinador, ele é um investidor social. Existe essa palavra num outro termo, tá, gente? Mas eu gosto de falar que o patrocinador é um investidor social, um patrocinador, qualquer pessoa que está doando para o seu projeto, se ele está dando um sabonete, ele é um investidor. Porque ele está investindo para a qualidade de vida, ou melhor, nem qualidade de vida, mas vamos pensar ali, é uma qualidade de vida, mas a gente está investindo para que você alcance os objetivos da instituição, para que você mude vidas. Agora, se você simplesmente chegar, pegar o recurso e tchau e benção, cara, para onde vai o meu dinheiro? Vocês têm que pensar nisso. Então, é importante que todo recurso que entra, vocês têm que prestar conta sim. Se está legalizado, cara, é obrigatório, porque você tem um CNPJ, você tem uma conta. Por isso que eu gosto de dizer para as pessoas que tudo tem que passar na conta do projeto. Por isso, comprova para as outras pessoas, comprova para as empresas que o projeto está fazendo. Agora, se você não está legalizado, comprova mais uma vez. Comprova de uma forma amadora, mas profissional. Que é aquela coisa do amadora profissional, é da questão de, cara, a gente vai dar a prestação de conta desse jeito. Porque vai ser numa planilha, vai ser aqui cópia de tal coisa, mas eu estou dando prestação para você. Porque, gente, a pessoa está investindo porque ela acredita em você. E você simplesmente vai deixar passar, aí você vai deixar de ter recurso. Ok? Aqui, boa noite, Débora, verdade. Os contadores são salgados, mas um profissional necessário. Sim, José, eles são importantíssimos dentro da instituição. É eles que fazem o trabalho acontecer para a gente prestar conta para as pessoas e a gente conseguir os recursos que a gente precisa. Porque se esse contador ele não souber o que ele faz, ele não deixar tudo direitinho, tipo, tudo branquinho, transparente ali para a gente, as pessoas não vão doar, gente.
Então, ele é muito importante. A gente acha que não, a gente quer deixar ele de lado, mas ele é importante para a gente também não ter dívidas, porque a gente acaba tendo dívidas porque a gente nem sabia que tinha que pagar alguma coisa. Então, tem essa preocupação. Então, José, ele é importantíssimo para a gente, é verdade. Aqui, Patrícia, boa noite. Aline. A Patrícia falou, acho que vou mudar. Acho que vou mandar você montar meu projeto. Vou conversar com o investidor. Pode mandar. Aqui o José falou. A AVCB, autodivistoria de corpo de bombeiro. É necessário muito burocrático. Fiz parceria com a faculdade, com alunos de engenharia e arquitetura, voluntariamente. Estava desenvolvendo, logo veio a pandemia, parou tudo. Ai, que triste, José. Poxa. Mas não, essa pandemia veio para a gente, mas eu acredito que ela vai mudar. E a gente está aprendendo as coisas assim, mas continua, deixa tudo certinho. Quando voltar, porque está voltando aos pouquinhos, tu depois dá uma cobrada para eles, para pelo menos sair essa situação de você no teu projeto, porque é muito, muito importante. Se a gente vai trabalhar com questão de alimentação, se a gente tem cozinha, tem a questão de ter gás de cozinha. A gente pode ter uma cozinha, gente. Uma coisa é certa, a gente pode ter uma cozinha, mas não pode ter um gás. Se a gente tem a cozinha, tem um micro-ondas, é ok, entendeu? Mas se a gente tem uma instituição muito grande, de alguns andares, tem mais coisas muito importantes que a gente tem que pensar. E não é só pensar e falar, não, mas eu vou tirar o gás, eu vou botar vou diminuir um andar. Não é isso, gente. A gente tem que pensar que está ali, o corpo de bombeiro está ali. Quando ele faz essa autorização, quando ele dá esse certificado para a gente, não é só por estar, não é só a burocracia chata, não é isso, gente. É sempre pensar na segurança do projeto, é pensar na segurança das pessoas que estão dentro do projeto. Como eu disse, montar um projeto não é brincadeira, gente. A gente está ali responsável por vidas. E não é só por vida de pessoas, não. A gente também está responsável quando eu falo de animais também. Se a gente briga pelo direito dos animais e eu falo, vou fazer um projeto de qualquer forma e se pegar fogo, pegou, cara, então você não está amando os animaizinhos. É a mesma coisa se você faz um projeto. Cara, eu quero mudar a vida das pessoas e o negócio pega fogo. Porque pegou fogo, não tinha extintor, não tinha negocinho de água, não tinha tal coisa. Pô, gente, não faça. Não faça de qualquer jeito, porque a gente tem que pensar na segurança das pessoas. Isso é muito importante para a gente, entendeu? Deixa eu ver aqui, que me perguntaram aqui. Rosilene, boa noite. A associação precisa de uma fisioterapeuta. Teria como pagar essa pessoa por número de atendimento ao invés de carteira assinada? Queria entender melhor sobre esse assunto. Então, Rosilene, essas questões a gente tem que prestar atenção, até mesmo o próprio profissional. Se a questão do profissional, tem algumas questões sobre MEI, esse tipo de coisa. Então, se essa pessoa ela for uma pessoa MEI, vamos dizer assim, ela pode fazer a própria questão de atendimento contigo. Olha, eu vou atender 10 pessoas e 10 pessoas eu vou cobrar tanto. Isso vai você com a profissional, tá? E, claro, sempre pensando na questão da própria lei. Porque se eu pensar na questão de um profissional CLT, eu estou pagando por ele, pela carga horária dele, referente a tantas horas dentro do projeto. Mas se eu estou trabalhando com um profissional liberal, se eu estou trabalhando com um autônomo, se eu estou trabalhando com um MEI, é um contrato de prestação de serviço. E esse contrato, ele não pode ser extenso, tá? Mas ele pode ser de um jeito que você quer. Olha, vai ser 2 horas. Vai ser tantos, como você botou aqui? Tantos atendimentos, tantos reais. Isso vai depender de como você vai tratar com essa pessoa. Mas a gente não pode esquecer que esse tanto atendimento, Débora, eu falo assim, se você vai fazer por atendimento, tem que ser um atendimento fechado. 30 atendimentos por mês. Não faça 2 atendimentos por dia, porque uma semana você pode atender 40 e na outra semana você pode atender 30. Então, aí pega um pouquinho. Eu fecharia tipo pacote, 30 atendimentos. Você cobra por atendimento, entendeu? Por pacote fechado. Mas você tem que ver isso com um profissional. E vai de profissional para profissional, ok? Deixa eu ver aqui do outro lado aqui. O pessoal perguntou aqui. Não perguntou, falou que só o problema dele é questão, meu problema é meu CNPJ. Se o teu problema é CNPJ, Jailson, você tem que rever seu CNPJ. E, claro, o nosso CNPJ ele tem que estar muito compatível com as questões do nosso projeto, que é a questão do nosso próprio estatuto, tá? Porque as questões do númerozinho, de qual é a nossa ação,
se é primária, secundária, esse tipo de coisa, se não tiver compatível com o que está escrito, não é que esteja escrito, né? Mas assim, tem que estar referência ao que é o nosso projeto, prejudica também a questão da nossa captação de recursos. Então, gente, como eu disse, é tudo muito juntinho, é tudo em sintonia. Se tiver alguma coisa fora do caminho ali, a gente não vai esquecer que, tá fora, não preciso pensar nisso. Vai prejudicar o projeto de alguma forma. E a maioria das vezes, esse prejudicar o projeto está relacionado com o que a gente mais quer, que é recurso para que o projeto continue acontecendo, que é recurso para que a gente dê mais qualidade para o projeto. Então, assim, tudo a gente tem que pensar. Tem a ver com recurso, tem a ver com a comunicação, tem a ver com RH, tem a ver com operacional, tudo tem que estar coladinho. Se tudo tiver organizado, fechadinho, as documentações certinho, a gente começa a fazer um projeto de qualidade. Mas se isso não tiver, gente, vai prejudicar o projeto e a gente vai perder recurso, sim. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado, porque a gente está investindo, gente. A gente não pode pensar em gastar. Então, gasto é aquilo. Acabou, gastou e não teve retorno nenhum. Agora, investir é uma coisa totalmente diferente. A gente vai investir e vai ter um retorno. Ok? Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Deixa eu deixar um aviso aqui para vocês que eu sempre gosto de deixar. A gente está com a semana aí, Bora Captar Recursos, que vai começar semana que vem, segunda-feira. São 3 aulas aí de conteúdos totalmente diferentes. Uma coisa assim que vai para abrir mente, mostrar conteúdo legal para vocês, que vai estar acontecendo a partir de semana que vem. Espero que vocês participem nas nossas redes daí. Tá tudo falando aí, semana, Bora Captar Recurso. Então, é uma semana que a gente está oferecendo aí para vocês, que é um evento totalmente online e gratuito, tá, gente? Para que vocês possam melhorar a captação de recursos dentro do projeto de vocês, ok? Então, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês aqui amanhã em todos os nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube, com mais um assunto relacionado à captação de recursos. Tchau, tchau, gente!